eu respondi dizendo que nós levamos à consideração do presidente o que está acontecendo com a arrecadação, por que a arrecadação não está acompanhando o... E falei para eles, falei para o presidente que nós temos várias alternativas, antecipar medidas que seriam tomadas em 2024, nós podemos ter uma programação da... Se eu mandar tudo o que precisa para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional sequer é capaz de digerir as coisas que estão sendo encaminhadas. Você veja o fundo exclusivo e o fundo offshore. Mandamos para a medida provisória. Caiu a medida provisória. Tivemos que mandar... Mandamos em maio, 1º de maio. A medida provisória caiu. Tivemos que mandar um projeto de lei com urgência constitucional, repactuar alíquotas para poder passar. E ainda falta o Senado. A subvenção é outra coisa, são 200 bilhões de abatimento da base de cálculo. 200 bilhões. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. Não vejo. Como se fosse 34% sobre 200 bilhões, quanto é que dá? É disso que nós estamos falando. Né? Querido, o que eu levei ao presidente foram os cenários possíveis. Os cenários possíveis. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho. É isso. O meu papel, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica. O Haddad está virando... Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo porque eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa um imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erodido. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer, incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então, essa é a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu... Repito, eu não estou fazendo algo em que eu não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ministro da Fazenda. Eu não mudei de ideia. Continuo com a mesma ideia, porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir. Agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas, mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. É isso. Ministro, desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira, então a gente precisa saber do compromisso do governo, nesse momento, com a meta fiscal. A meta 0 do ano que vem está mantida, sim ou não? Querida, e depois uma pergunta. Só... Eu já te falei. Sim ou não? E a segunda tem um prazo, porque amanhã o Congresso está disposto a votar o relatório preliminar da LDO. Eu vou... Isso tem um prazo legal para o governo fazer uma mensagem modificativa, se quiser, alterando a meta de superávit, sem que precise fazer um novo projeto. Então, o prazo é até amanhã. O governo pretende fazer uma mensagem modificativa, alterando a meta do ano que vem? Hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes
em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes, no que diz respeito às medidas que iam ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas. Eu vou anunciar as medidas quando elas forem validadas pelo presidente da República. Isso a gente precisa saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro da meta. Que da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de superávit zero? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo com a erosão fiscal, mas nós nos importamos. Esse é o governo que há muitos anos não toma as medidas que está tomando e não dá transparência para os números que nós estamos dando. Fazendo até um trabalho que não deveria ser nem só nosso, mas tem sido só nosso até aqui e continuaremos fazendo dessa maneira, dando transparência para o que está acontecendo e esperando que vocês divulguem o que está acontecendo em relação àquilo que foi objeto do passado. Eu estou falando de 2017, eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem, estou falando de uma coisa que aconteceu 6 anos atrás e que está tendo impacto agora na vida da gente, na vida do cidadão. A situação é desafiadora. Eu não estou em nenhum dia da minha gestão aqui eu disse o contrário. Nós temos que aprovar as medidas. A próxima é 1185. O presidente Lira já se comprometeu com ela. Cada passo que a gente dá na direção correta, nós nos aproximamos do equilíbrio fiscal. Ministro, Marcela Aires da Reuters aqui. E se Perdão. eu já pedi para a Receita reprojetar à luz do que está acontecendo, mas ela precisa de tempo. Ela não consegue. Conforme eu disse, você tem que abrir praticamente declaração por declaração para saber o que está acontecendo. De uma empresa está recolhendo em tributo agora, ela está abatendo da base de cálculo do tributo uma fortuna, e você tem que saber por que isso está acontecendo. Ministro, eu insisto na colega dos meus... É isso, não é uma coisa que está declarada, é uma coisa que tem que ser pesquisada. Oi, ministro, bom dia. Marcela da Reuters, eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está tergiversando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas.